Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Hoje, com o capítulo 6, vamos falar sobre 6 de Gênesis. Vamos falar sobre a corrupção da humanidade. O que acontece depois ali, ou melhor, antes do dilúvio, que a gente vai falar sobre a arca, e depois vem o dilúvio no capítulo 7. Mas existe um motivo para que houvesse o dilúvio, existe um motivo a respeito do contexto da humanidade nesse tempo. E é sobre isso que a gente vai falar, mas antes disso, vamos orar. Senhor, diante do Senhor temos as orientações, temos a instrução, a exortação necessárias para que nós vivamos uma vida que te agrade, que honre ao Senhor, que louve ao Senhor. E eu te peço que o Senhor nos oriente através dos erros e acertos daqueles que ficaram registrados na Tua Palavra. Nos instrui, que o nosso coração se abra para essa instrução em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram, então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Aqui o Senhor ele coloca um limite de vida para o homem. Ele estava tão irado com a forma de viver do homem, a promiscuidade e o fato do homem só encontrar prazer com a vida aqui na Terra. Talvez essa tenha sido uma das coisas que mais afastou o homem do relacionamento sincero com Deus. Porque quando nós buscamos os prazeres da carne, nós somos satisfeitos em certos limites. E fica claro que qualquer satisfação aqui na Terra, ela tem um limite. Toda satisfação que nós conseguimos alcançar aqui na Terra tem um limite. E assim Deus limita a quantidade de vida do ser humano 120 anos. É por isso que nós temos muita dificuldade em achar seres humanos que passam dessa idade. Inclusive, a Bíblia fala que depois dos 70 anos é só cansado e enfado. Naqueles dias havia Nefilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Todas essas menções são menções bem humanas para se falar do Senhor, mas talvez seja a única forma de nós compreendermos o que seria o mais próximo daquilo que estava acontecendo no coração de Deus. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então, é aqui que inicia o plano do reset do mundo. O plano de dar uma podada nessa galera aí que estava vivendo de forma totalmente errada, totalmente distante do Senhor, e o recomeço através de Noé. E aí vem a instrução da arca. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, divida a compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros. Entre o teto e o corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Aqui é algo interessante de se falar, porque é a primeira vez que a Bíblia menciona chuva. Até então, a terra era regada com algo como se fosse uma garoa. Nada comparado com uma chuva, muito menos com um dilúvio. Logo, eles não tinham compreensão disso. Eles não tinham essa interpretação. É como se no nosso tempo falássemos que choveria fogo. Talvez a gente tenha compreensão pelos filmes que a gente vê e a gente vincule meteoros e tudo mais. Mas é como se a gente mencionasse que as nuvens vão fazer fogo descer sobre a terra. É algo que a gente não compreende. Seria um fato extremamente inusitado, único. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos.
macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Observe que Noé ele não teve nenhum trabalho para ajuntar esses animais. Os animais vieram até ele. Quando você vê alguns filmes bíblicos, e eu não estou falando do filme Noé de Hollywood, que não traduz nem de perto o que se passou, tem uns anjos aleatórios lá, tem as coisas bem esquisitas, mas quando você vê filmes bíblicos antigos, por que eu falo os antigos? Porque tem Paixão de Cristo, que relata muito bem o sacrifício de Jesus. Paixão de Cristo talvez seja um dos filmes antigos, mais recentes, que melhor traduz o possível sofrimento que Jesus sofreu. E sobre Noé, se você pegar alguns filmes antigos, você vai ver os animaizinhos se juntando. E isso é muito interessante, porque demonstra de fato essa realidade mencionada aqui na palavra, que Noé não teve que sair por aí buscando os animais, rodando a terra e gastando tempo com isso. Ele gastou o tempo com a construção da arca. E essa é sempre a forma que nós temos de pensar. Tem até uma pessoa que construiu uma arca usando todas essas medidas que foram mencionadas aqui, e, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Pesquisa aí no Google, arca museu, em medidas reais. Você vai achar uma arca muito linda, muito bem feita, e toda a construção dela tem a história ali de como é que foi e tudo mais, e talvez seja alguém que foi inspirado pelo Senhor a construir a arca, para que nós tivéssemos noção e compreender a grandiosidade dessa obra. Eu gostaria de ir lá visitar. Eu vou ver exatamente onde é e vou colocar aqui nos meus planos, dentro dos próximos anos, para ir lá visitar. É interessante. Se você já visitou Israel, por exemplo, você tem uma noção muito linda sobre os textos bíblicos e as localidades, e é interessante saber que há centenas de milhares de anos atrás, naquele local, aconteceu aquele texto bíblico, e eu estive, por exemplo, no Rio Jordão, nós vivemos ali um momento de memorial, um batismo, para relembrar o batismo de Jesus, e são coisas que marcam a nossa vida. Então, crie marcos na sua vida, estabeleça marcos e tenha compreensão de que a obra que o Senhor nos entrega, uma parte é composta do milagre de reunir os animais, coisa que seria quase que impossível para o homem fazer, ainda mais no tempo que ele tinha. E a outra parte é a nossa, de construir a arca. Então que você se comprometa com a sua parte, porque com certeza o Senhor ele está comprometido com a dele. Te vejo amanhã meio-dia aqui no canal.